Oi, gente, vamos começar a conversar um pouquinho. Estou aqui querendo falar com vocês sobre os iniciados. Faz muito tempo eu fiz uma apostila dos iniciados, estou com ela aqui. É muita coisa, com muita data, então eu vou usar o computador para a gente poder falar data e nome correto, tá bom? Então, quando a gente começa a falar do conhecimento esotérico, a gente tem que falar dos iniciados. Porque de tempos em tempos nasce, em algumas nações, aleatoriamente, pessoas que chamamos de iniciados, buscadores, que numa época só, mais ou menos uma mesma época, nascem eles juntos, não no mesmo país, mas em várias regiões diferentes, e dão seus ensinos. Esses ensinos é que vai influenciar a geração seguinte e mudar a face do mundo. Então, e cada um deles deixa a sua contribuição e revela alguma coisa que a gente não sabia antes. Isso tem sido desde que o mundo é mundo. Então, tem muita coisa que a gente precisa falar sobre verdade. Né? Tem muita coisa tem muita notícia fake news, tem muita fake news no universo. Né? Então, aqui nós estamos falando do homem que 50 mil anos antes de Cristo. Tem na América, aqui na América do Sul, em 1.215 sítios arqueológicos, há cerca de 70 municípios descobertos em 1992, no sul do Piauí, desenhos nas cavernas. Veja o ano que eu falei, 50 mil anos antes de Cristo. 48 mil anos antes de Cristo, na Pedra Furada, no Piauí, uma brasileira, Niede Guindon, localiza em 1971, olha bem, restos de alimentos e carvão dotada de 48 mil anos antes de Cristo. Então, como é que é possível se a ciência, tal como nós conhecemos, nos ensina que o ser humano chegou na América Latina via Estreito de Gibraltar, Bering, via Estreito de Bering, lá em cima, entre a Sibéria e o Alasca, no ano de 12 mil anos atrás, antes de Cristo. Se eles falam isso, como é que acharam coisas arqueológicas 48 mil anos e 50 mil anos antes de Cristo no Brasil? Tem uma coisa errada, alguém errou. Então, aqui também tem outra coisa mais interessante, que é a descoberta daquele crânio da Lucy, né? Lucy com Y, de 11 mil anos. Foi na região da Lagoa Santa, em Minas Gerais, o mais antigo do mundo. Então, veja bem. Então, tem alguma coisa que... Então, aquele museu, lembra o Museu do Rio de Janeiro que pegou fogo? Ainda tem lá uma parte do crânio dela que conseguiu se salvar. Vai ser uma maravilha. Então, a partir desses conhecimentos, a gente vai ficando sabendo as datas mais ou menos aproximadamente. Porque a gente fala, prova são com coisas escritas. Então, quem escreveu, quer dizer, quem não escreveu não quer dizer que não houve naquela época, tá? Mas que as provas são das coisas escritas. Aqui nós temos a escrita, como a gente conhece, nasceu 3 mil anos antes de Cristo na Mesopotâmia. Então, o sistema de escrito complexo dos egípcios, né? E depois tem 3.600 anos, a Khmesu, cujo nome significa filho da lua, escreveu o sistema de numeração egípcia. Então começou lá, o que deixou escrito e prova foi no Egito. Começou lá o sistema de numeração. 3 mil anos antes de Cristo começou a surgir os hieroglifos, depois, logo após o surgimento dos números. E em 2.550 anos
quase 500 anos depois que surgiu os números e a escrita no Egito, as pirâmides começam a ser construídas. Lembra bastante diferença de ano, né? Então, essas tumbas reais fizeram uma diferença muito grande, porque elas foram até 1100 anos antes de Cristo, que dá esses documentos de escritas. Então, quando chegou no formato como a gente conhece na Grécia, dos números romanos de 23 letras, 23 letras, mas estava faltando o J, o U e o W em relação ao sistema atual. E essas datas de letras, elas vêm de 700 anos antes de Cristo, 740 anos da origem do alfabeto. Então, todas as informações é a partir dessa origem do alfabeto. E mesmo assim está faltando letras. Então, algumas coisas a gente não chegou a entender direito. Então, veja que todas as verdades sobre o passado do planeta, a gente tem que pôr uma consideração em cima, porque realmente muita coisa não dá para entender. Mesmo assim, a agricultura começou no Egito, lá, e os ritos a Ísis começaram 2000 anos antes de Cristo, que começou a deusa da agricultura. Então, essas coisas todas. E na Índia, a Bíblia foi 1800 anos antes de Cristo que os hebreus chegaram no Egito. Quer dizer, eles chegaram depois que as pirâmides estavam sendo construídas, ok? E em 1500 surge na Índia o sânscrito já escrito. Então, não se tem ideia de como foi que eles começaram a escrever, nem que jeito, nem nada. Então, essas coisas a gente... Mas em 1320 a.C., Ananá, um sacerdote egípcio, escreveu num papiro que existe até hoje no museu, acho que, da Inglaterra. O seguinte, olha aqui. Um homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda das suas existências anteriores. No final, todas essas vidas serão reveladas. Isso ele escreveu 1320 a.C. Então, é o que as pessoas estão até hoje discutindo, querendo saber, querendo ver. Então, esse sacerdote, lá no passado remoto da humanidade, já escreveu sobre isso. Então, quando a gente está falando, é um iniciado. Então, quando a gente está falando sobre iniciação, estamos dizendo o quanto todos eles influenciaram o imaginário do ser humano, o nosso imaginário. Então, o que a gente tem mesmo muito é a chegada da formação da escrita, que foi depois de Cristo. Então, quando começou a escrita, 1000 anos depois, antes de Cristo, que começou a escrever, coincidiu os sacerdotes, os comerciantes, vendedores de seda, vendedores de vinho, que viajavam por aquele Mediterrâneo, levavam o conhecimento até a Grécia, onde eles formaram uma escola, formal mesmo, uma escola, a escola de Eleusis, mas já tinha outras escolas lá. Tinha escolas a Júpiter, escola a Plutão, a escola a Vênus, a escola a Marte, tinha várias escolas lá, de iniciações, né? Mas foi a de Eleusis que coube a ela falar sobre o alfabeto, e destrinchar o alfabeto. Então, aí que começou a juntar as letras e os números e a começar a escrever. Então, veja bem, a interpretação que eles deram foi a partir do ser humano daquela época, naquele lugar. Eu acho... Eu estou tomando um pouquinho... veja bem, eu consigo imaginar a gente lá na Grécia descobrindo os números, descobrindo as letras e tentando transformar em letras, em frases, um conhecimento espiritual. Difícil, né?
Os caras superaram a si mesmos e conseguiram fazer muita coisa em muito pouco tempo. Em muito pouco tempo. E o que eles descobriram naquela época, que fizeram, influenciou o mundo até os dias de hoje. Fato extraordinário. Então, foi uma época que fervilhou conhecimento pelo mundo. Tá? Então, aqui, o Zoroastro já nascia 1000 anos antes de Cristo. Aqui nós vamos ter algumas leis de Zoroastro, que o zoroastrismo foi uma religião. Na época ele viveu como uma religião, né? As pessoas que acreditavam na astrologia. E eles deixaram algumas leis. Eu tive lá no templo deles, realmente magnífico, viu? Então eles já deixaram escrito. Aí a escrita já existia através de hieroglifo e outras coisas, né? Mas deixaram escrito as seguintes frases, que eu vou ler para vocês. O que vale mais num trabalho é a dedicação do que o trabalhador. A dedicação com que a pessoa faz o trabalho do que o trabalho em si. O que lava a terra com dedicação tem mais mérito religioso do que poderia obter com 1000 orações sem nada a fazer. Então, já davam muita importância daquele que se dedica. A questão não é lavrar a terra, é a dedicação, o foco que a pessoa põe naquilo que ela estava fazendo. É interessante a gente analisar esses valores já naquela época, 1000 anos antes de Cristo. Então, fazer ao próximo aquilo que deseja que o próximo faça para ti. Zoroastro. Então, mas essas leis do Zoroastro já vieram do templo de Ísis, que é anterior a ele. Já tinha lá no templo de Ísis algo parecido com isso, que migrou também para o judaísmo e para o cristianismo. Tá? Então, o que semeia milho, semeia a religião. O que não trabalhar e não trabalhar é um pecado. Olha que eles falam já naquela época. São muitos ensinamentos dos Zoroastros. Os primeiros mandamentos são falar a verdade, cumprir com o prometido, manter-se livre de dívidas. 1000 anos antes de Cristo, eu acho que para vocês nada soou diferente agora. Não? Falar a verdade, cumprir o comprometido e manter-se livre de dívidas. Atualíssimo, cara, né? Atualíssimo, não é atualíssimo? É atualíssimo. Veja bem, esse Zoroastro já estava falando. Não que ele não tivesse falado nada antes dele. Então, já no Ísis já falava, antes de Ísis também, do tempo de Ísis ser construído, também já falava. A regra de ouro do zoroastrismo é: age como gostarias que agissem contigo. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Você já ouviu alguém falando isso como se tivesse descobrido a América? Né? Então, é muito legal a gente estudar o passado da história. É muito legal. Então, aos 77 anos de idade, ele foi martirizado por um homem que o matou, enquanto ele se encontrava orando. Ele foi assassinado quando estava orando, quando era velho já. Então, porque as pessoas, esses iniciados, eles com as suas verdades, com as formas como vão dizer, sempre incomoda. É difícil o iniciado que não sofreu alguma coisa desse tipo. Aí ele dizia que haveria um tempo que o Deus viria para a terra e que viria um grande mensageiro da paz para a terra. Então ele já foi o primeiro a profetizar a vinda do mensageiro da paz. E 900 anos antes de Cristo surge o alfabeto judaico, que é muito estudado na Cabala também. Tá? Então, agora vamos começar. A iniciação nessa Grécia, a primeira escultura é feita pelos atletas. Então, aparece a fundação de Roma. E nós vamos pulando aqui para ver o que esses iniciados deixaram. Então, na Grécia, eles deixaram o alfabeto, que nós falamos até hoje, as Olimpíadas e o sistema de beleza e de filosofia, quase tudo que a gente tem até hoje. Então, tudo que esses caras fizeram até 1000 anos depois de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, rege a nossa vida até os dias de hoje.
provavelmente nascerá ou está nascendo pessoas que estão mudando o imaginário do ser humano agora. Então, tem coisas novas aparecendo no mundo que mudam o imaginário para alargar a consciência e trazer o novo para o mundo. Então, como que nós conhecemos esses iniciados e fizemos uma lista deles? Pela obra que eles tiveram, pela influência que eles tiveram em outros iniciados. Então, no século V antes de Cristo, Filolau de Catina, que foi mestre de Denócrito, foi traído pela miséria que viveu. Ele viveu muito na miséria, muito na pobreza, que era mais ou menos comum aos filósofos daquela época dele, anterior a Cristo. Escreveu um livro acerca de ensinamentos, livro, se entenda, livros de folha solta, não é um livro assim como esse, que é um livro. Não, são vários papéis, né? São livros de folha solta, falando sobre ensinamentos secretíssimos de Pitágoras. E o livro foi adquirido por 40 minas de moeda grega por Platão. E o Platão comprou, tem até o valor do dinheiro que ele pagou pelo livro. 40 minas, eu não sei traduzir quanto seria para nós agora, mas deve ser uma grana, né, para estar registrado. E até hoje nós estamos com a doutrina de Platão e Pitágoras, que está nos livros aí. Então ele era tratamento como tratamento secretíssimo. Aí aparece Sócrates, Platão, Aristóteles, que deixaram uma obra assim, maravilhosa no mundo. E o grande guerreiro, que não foi um filósofo, mas foi discípulo de Sócrates, estudou com ele, foi Alexandre o Grande, que espalhou pelos países árabes até a Índia a cultura helênica, né? A língua e os costumes que nós conhecemos até hoje, que seguimos até hoje. Então, ele fundou muitas bibliotecas. Então, ele não escreveu nada, mas ele fez com preservação. Ele fez mais ou menos 14 cidades com o nome de Alexandria, com o nome dele, evidentemente. Uma delas estava no Egito, que foi considerada a maior do mundo. Eu estive lá. E quando eu cheguei, eu falei assim, mas onde está a biblioteca de Alexandria? Existe alguma ruína sobre isso? Daí eu soube que a verdadeira cidade de Alexandria afundou. E eles construíram outra com o mesmo nome. Então, provavelmente, dessas 14 cidades de Alexandria não resta quase nada. Mas ele fez bibliotecas com muitos livros, deixou conhecimento em cada lugar que ele foi. Ele espalhou o saber que ele tinha aprendido já na infância na Grécia. Ele foi um mensageiro, ele levou para todos os lados. Inclusive, ele levou o hábito para os países árabes de enterrar os mortos, que ele considerava muito barbárie não enterrar os mortos. Os povos bárbaros, que ele caracterizava como bárbaros, que não enterrassem os mortos. Então, aqui existe isso em muitas tribos indígenas ainda, e existe isso na América Latina. Então, tem lugar na Bolívia que eles não enterram, eles põem lá em cima, no morro, para os urubus, para os condor comerem. Né? Ainda acontece isso, Com tudo que o mundo evoluiu, sempre tem algum lugar que as coisas não estão evoluídas ainda. Então esses grandes imperadores e grandes escritores iniciados, como Virgílio, escreveram várias coisas trazendo para o mundo conhecimentos novos. Na era cristã, que começou, é questionado que quando começou a era cristã, porque o imperador que estava fazendo a contagem de ano, ele não contou o ano 0. Então, ele já começou a cantar no ano 1. Então, seria 2001 para começar. Então, tem um ano
para trás. Então, se a gente for ver que geralmente a roda do mundo ela diminui muitas vezes, então a gente começa a ver que tem várias defasagens de data por causa disso. Então, tem no Egito José e Aércio, do Egito, o Apóllo e de Tiana, que escreve. Eu escrevi isso, inclusive peguei essa frase e escrevi atrás de um livro, claro que eu dei autoria, que é: quem inicia a busca sabendo o que vai encontrar está longe da verdade. Então, isso é muito importante para nós que gostamos da esoterismo, dos mistérios. Então, o que ele falou realmente foi uma grande verdade. Quem inicia uma busca sabendo o que vai encontrar, ele está longe de encontrar a verdade. Então, nós que vamos começar a estudar os mistérios, esse buquê de flores que são os conhecimentos esotéricos, no que vai dar acontecer, a gente não sabe. Porque se a gente souber aonde vai dar, realmente alguma coisa errada está tendo nesse caminho. Então, a gente nunca sabe que uso que vai ser feito daquilo que vai ser ensinado. E que transformação vai ter na minha vida ao eu ensinar e na vida de vocês ao ouvirem. Então, são 2 momentos de transformação, né? Que vai se dar. E vai se dar em momentos diferentes. Esse que é o mais importante. Então, aqui eu estou no seu passado, né? Para mim, vocês são o meu futuro. Mas eu sou o seu passado. Então, nós vamos nos encontrar nesse caminho aqui que nós estamos andando. E no que vai dar? Vai dar-se em vários momentos. Tem pessoas que vão assistir isso aqui assim que for para o ar, outros vão pegar daqui a anos. Daqui depois que eu morrer, inclusive. E qual é o efeito que vai ter essas palavras sobre a cabeça de cada um? É a mesma coisa que os conhecimentos esotéricos. Eles têm uma força de verdade mesmo que os anos passem. Então, o que Apolônio de Tiana disse, quem inicia a busca sabendo que vai contar está longe da verdade, tem tanta força de verdade quanto quando no momento em que ele disse lá no Egito. Diz que ele foi para a Mongólia, ele teve vários lugares, teve no Tibete, percorreu a Índia, ele andou, esse cara andou pra caramba, né? Um século depois de Cristo, começam a escrever o Evangelho, a Bíblia, como nós conhecemos, né? E aí acontece uma coisa que transforma a numerologia do mundo. 300 anos depois de Cristo, os árabes entenda todo aquele universo do Mediterrâneo para lá, né? Não se sabe em posição, aonde exatamente, descobre o número 0. Aí, pronto, aí começa a grande transformação dos números no mundo, porque você pôr 0 para cá faz uma diferença, 0 para lá faz outra diferença, né? Conforme a posição do 0, se ele está à sua esquerda ou à sua direita, vai fazer uma diferença enorme nas contas que você vai fazer. E nesse mesmo tempo, acaba a festa, a grande festa que eles faziam dos gladiadores, onde os homens se enfrentavam e morriam, né? Então, aí acabou, nessa época também. E 393 anos depois de Cristo é realizado o último jogo olímpico no templo de Zeus em Olímpia. Então, porque eles achavam que esses jogos eram para deuses pagãos, como Zeus, né? Então, houve um movimento religioso cristão que é importante a gente estar falando sobre isso, que eles achavam que os jogos todos eram uma coisa pagã, uma coisa inferior de outra religião, e o cristianismo estava se impondo no mundo, começando a se impor no mundo 393 anos depois de Cristo, no ano 300. Então estava sendo realizado lá no templo de Olímpia, no templo de Zeus em Olímpia, os jogos. Aí esses jogos foram os últimos a serem realizados. Depois desse, o templo foi destruído, aconteceu muita coisa,
os cristãos avançaram e destruíram muitos templos e mataram muitos sacerdotes, muitas sacerdotisas, queimaram muitos papiros e derrubaram muitos jarros de barro que estava escrito alguma coisa, derrubaram paredes que estavam escritos hinos. Então houve uma perseguição religiosa imensa nesse período. Aí, depois que aconteceu isso, os Jogos Olímpicos ficaram proibidos. Daí eles voltaram quando um conde inglês resolveu restaurar esses jogos. E começou agora outra vez. Entende? Então, por isso que eles não falam nada sobre onde começou. Ainda que a religião põe tudo como mitologia. Então foi a Inglaterra que começou, deu esse salto para resgatar esses jogos da Grécia. Ficou todo esse tempo sem ter jogos novamente. Então, aí 300 anos depois disso, surge, 400 anos antes de Cristo, quer dizer, 300 depois que acabaram de proibir os Jogos Olímpicos, surge na América Latina os Incas. Não só os Incas, mas os Maias, os Aztecas, todos esses povos surgem, quer dizer, tem datação deles aqui, tem datação. Então, foi mais ou menos no mesmo período que aconteceu esses caminhos e teve uma data, assim, o caminho de Sumé começou a surgir aí também, nesse período de 400, 500 anos depois de Cristo. Sumé percorreu a América Latina, foi um índio que fez os caminhos que nós hoje em dia conhecemos, como tem a estrada de Santos, a estrada várias estradas, grandes estradas, são caminhos de Sumé, né? E nessa mesma época o budismo se torna uma religião oficial do Japão. E a primeira, assim, no ano 600, sai a primeira edição do Corão. Olha só, que coisa bacana. Então eles já começam a editar. Dante escreve em 1314 a Divina Comédia e começa a propagar para o mundo inteiro, na forma de literatura, o que é o céu, o que é o inferno, o que é o paraíso. Você vê a influência dos historiadores, né? E interessante esse de Dante, que quando ele, na última página dele, da história toda, que ele vai contando, que ele esteve viajando à busca da grande amada, ele fala assim, tudo isso aconteceu ao lado de uma árvore durante minutos, em que eu deitei para descansar, ao lado de uma frondosa árvore. Então ele teve aquele trânsito todo em minutos. Está escrito no livro de Dante, vocês vão lá procurar e conferir, vocês vão ver. Muito bacana. Eles falam, nossa, estava no trânsito aí, olha aí. Então começa a surgir em 1490, 1500, Paracelso. Paracelso era um mago alquimista. Ele fazia parte de uma leva de alquimistas que surgiram na Europa e que fizeram uma grande mudança da medicina, porque eles pegaram aquele conhecimento que as mulheres estavam sendo perseguidas como bruxas, que eram as parteiras, as curadeiras, as herveiras. E então ele começou a puxar, registrar todo aquele conhecimento, porque o Paracelso também era uma mulher, só que disfarçado de homem. Ele foi criado como um homem para poder viver, senão ele seria morto, porque não podia ser um curador, não podia ser mulher. Se fosse mulher, ele iria para a fogueira como bruxa, tá? Vou deixar esse registro aqui. Ele era um iniciado espiritual, como todos os outros foram também. Então ele descobriu a palavra química, a química. Mentiolate foi a invenção dele, e a palavra química também, foi ele que criou essa palavra, química. Então o Paracelso, ele tirou a superstição da ciência e fez com que o sistema de razão e ciência começasse a existir a partir dele. Então aí que ele fez a diferença. Então foi nesse momento em que a caça às bruxas estava no auge. As mulheres não eram só mulheres que morriam, homens também morriam.
né, na fogueira. O problema não era morrer na fogueira, o problema era a tortura que o cara sofria meses antes, né? Ele sofria meses antes. Então, foi uma coisa horrível que foi feita pela Igreja Católica Apostólica Romana no mundo. Então, e tem muitas pessoas ainda que têm esse restício de perseguição, porque o outro não pensa como você, então tem que ser perseguido e vai para o inferno, vai maldizer. Ainda tem gente que tem essa coisa na cabeça, então a gente tem que ficar alerta para combater todo tipo de preconceito contra a religião do outro, contra o conhecimento do outro, né? Então, o Paracelso, ele começou com esse movimento e seguido pelos teosóficos, que aí surgiu a Blavatsky. Aí surgiu uma geração de pessoas maravilhosas, que foi a Blavatsky, a Anna Besant, a Lydie Bitter, Allan Kardec, André Luiz, tudo isso foi nessa geração maravilhosa que foi até 1800, se não me engano. O Paracelso foi mais ou menos quando o Brasil estava sendo descoberto. Ele já estava fazendo combate, ele já dizia que tinha que existir uma medicina para homens e uma medicina para mulheres, porque o mesmo remédio e a mesma cirurgia que você faz no corpo de homem não pode ser a mesma que você vai fazer no corpo de mulher. Isso foi feito até agora há pouco tempo. No Brasil, nessa década atual do século XX, é que surgiu o primeiro hospital em São Paulo só para estudar a anatomia feminina e as doenças femininas. Até então, o mesmo remédio que se dava para o homem era aplicado nas mulheres e o mesmo sistema de cirurgia era o mesmo para os dois, sendo que são dois organismos diferentes. Mas quando o Brasil foi descoberto, ele já falava que isso tinha que se mudar. Ele já falava na cura pela fé, na cura pelo semelhante, ele falava um monte de coisa que está registrado nos seus livros. E só em São Paulo tem mais de 60 farmácias e laboratórios com o nome dele, para você ver a importância dessa mulher, né, esse grande alquimista na ciência. Tá? Então, quando nós chegamos agora aqui no Brasil, nessa idade moderna, contemporânea, nós vamos encontrar vários livros, de Eliphas Levi, Helena Blavatsky, a Cabala ao Tarot, o Papus, Pierre de Fred, Flambé, e também o mais novo e divulgado, acho que mais famoso no momento, nasce também no Brasil em 1892, nasce no Brasil Mestre Irineu. Raimundo Irineu Serra, que conseguiu descobrir um chá, que é a mistura de um cipó, que tem vários cipós no Amazonas, e a folha de sacrona, que tem várias, saber qual que era a perfeita, que as outras são todas venenosas, que possibilita um transe consciente, que a pessoa pode ter um transe, entrar em contato espiritual e trazer o conhecimento para o mundo que está, sem esquecer do que aconteceu e sem se viciar. Então, esse último iniciado, que foi iniciado pelo ciclo esotérico da comunhão do pensamento, do qual eu também fui iniciada, graças a Deus. Então, o ciclo esotérico da comunhão do pensamento chegou no Brasil através de São Antônio, um português, e ensinou através de correspondência. Hoje em dia seria virtual, faria talvez da forma que eu estou fazendo agora, mas e chegou no Acre, imagina só, chegou no Acre. E o mestre Irineu entrou nesse contato e fez essa ligação da fraternidade branca que vem vindo desde lá do Egito, preservando esse conhecimento a todos. Eu só estou dando aqui uma ligeira pincelada, viu, gente? Isso aqui tem muito mais. Eu pulei várias coisas aqui que seria, para cada um deles que fosse falar, seria muita coisa para ser dito, né? O mais recente e mais estrondoso foi o
O mestre Irineu, realmente chamado ele de mestre porque ele criou alguma coisa nova e criou um imaginário diferente. Com os trances da ayahuasca, ele entrou com um imaginário que o ser humano não consegue nem exprimir ainda por palavras. Além dele, temos o Fernando Pessoa, também um grande iniciado. E também tem foi conhecido o Rondon. Fundou até uma religião no Rio de Janeiro. Poucas pessoas sabem disso, né? Agora, em 1896, começa os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Passou todo aquele tempo para poder chegar novamente esses Jogos. Então, é isso que eu queria falar para vocês, que esse conhecimento, quando a gente começa a falar dele, ele é muito antigo, muito ancestral. Estou falando sobre esoterismo, agora com X, mas o conteúdo no conhecimento de cada um desses homens e mulheres que eu citei para vocês, e os outros que estão aqui, que é muito importante essa pesquisa, que vai mostrar, vai dar uma porta para você começar a entrar para o esoterismo com S. Começar a fazer a sua pesquisa, começar a ir. Porque o conhecimento que você conhece por você é o que vale. Você tem que provar para você mesmo que é verdadeiro. Não adianta eu falar, eu sei, eu vou, eu provo, eu faço, mas você tem que provar por você mesmo o que é importante, o que não é. Isso é esoterismo. Você não tem que acreditar cegamente em nada. Não tem que se impressionar porque alguém se pavou e fala, eu sei porque eu vou mudar a sua vida, porque isso... Não acredita. Acredita se você se provar para você. E se você provar, não que provem para você, mas que você prove por você. Que você ache as suas próprias razões para acreditar. Senão, não acredite em nada do que eu disse.